todos e bem-vindos a mais um podcast do Cavalo Lusitano. Hoje temos um convidado distinto, jovem criador, mas experiente criador. Vamos já tentar perceber o que é que eu quero explicar. Manuel Teixeira, um criador que vem de Penha Garcia e Danha Nova, portanto do interior do país, muito bom, embora ele seja daqui do Restelo, mas vem do interior do país, que é sempre importante mantermos a fixação das populações no interior e, neste caso, criação de cavalos, sempre importante. O Manuel Teixeira não tem nada a ver com os cavalos, pelo menos de juventude, fisioterapeuta de profissão, grande atleta, se calhar muitas pessoas não saberão, mas grande atleta de triatlo, mais de 30 anos de experiência, muitos Ironmans, a primeira era bom para ver se eu perdia a barriga, mas mais de 11 Ironmans, para quem não sabe, é aquela prova extenuante, tremenda, e o Manuel Teixeira tem isso também no seu currículo. Famoso fisioterapeuta, também fez muitos anúncios, portanto ele está habituado às câmaras e a falar melhor do que eu, de certeza, portanto é um convidado bastante interessante nós trazermos aqui, porque é jovem na criação dos cavalos, mas com muitos resultados e experiente, como ele já nos vai contar. Manuel Teixeira, muito obrigado por vir aqui a este podcast do Cavalo Lusitano. Eu é que agradeço, é uma honra estar aqui, agradeço o convite da APSL, dar os parabéns por este podcast, que acho que tem sido uma mais-valia para o Cavalo Lusitano. E assim, António, acho que a APSL não podia ter escolhido pessoa melhor, uma pessoa que é conhecedora profunda do Cavalo Lusitano, mas particularmente, permita-me, gostei muito quando você trocou de papel. Que foi o entrevistado, em que acho que deu dados importantíssimos para os criadores e ferramentas que no futuro, bem utilizadas, são fundamentais. Muito obrigado. Tentamos sempre o melhor, mas realmente nessa entrevista onde eu fui o entrevistado foi mesmo assim uma coisa completamente surpresa, mas ainda bem que acho que então correu bem, pelo menos o feedback tem sido positivo. Então começamos aqui agora com o nosso inquérito, no bom sentido. Conte-nos lá um bocadinho, porque é que se tornou criador de cavalos lusitanos? Ainda para mais, no interior do país, uma pessoa que vem do Restelo, Cruz Quebrada, como é que surgiu esta ideia de ser criador de cavalos? Conforme o António já disse, minhas famílias não estão ligadas ao cavalo. E por pressão da minha filha e da minha mulher, que em 1999 resolveram começar a montar, e que me desafiaram, e na altura, estando eu no auge da minha carreira como triatleta, era complicado e havia várias coisas que eu sabia. Por formação profissional, que eu ia em cima do cavalo trabalhar músculos que normalmente não trabalhava enquanto triatleta, e que o risco que podia correr comprometendo alguma participação em provas que na altura bastantes no estrangeiro. Depois de alguma resistência, lá acompanhei a minha filha e a minha mulher e comecei a montar e tornei-me utilizador do cavalo lusitano. Porque você não foi a sua ideia, porque as senhoras é que foram as responsáveis. Pressionaram-me, porque o argumento era: nós acompanhamos no triatlo para todo lado, agora que nós estamos aqui com uma atividade que gostamos e que estamos a começar, porque é que não nos acompanhas também? Acedi e tornei-me utilizador do cavalo. No primeiro fim de semana que vou a Penha Garcia, comprei uma égua, uma poldra, e passado algum tempo a paixão da criação por ver os animais, as éguas com os poldrinhos, bateu-me. Comprei umas éguas cruzadas. Então, mas como é que foi esta ligação a Penha Garcia? Porquê Penha Garcia? A Penha Garcia, portanto, os meus sogros são de Penha Garcia e nós íamos lá vários fins de semana, e houve uma altura da minha vida que fui todos os fins de semana a Penha Garcia, enquanto trabalhava. Agora estou há algum tempo, outras vezes estou em Lisboa, por causa também das netas. Divido-me um bocado, mas houve uma altura em que era obrigatório, à sexta-feira fechava a clínica, ia para Penha Garcia e regressava domingo à noite e passava o fim de semana todo de volta dos cavalos, quase sem dormir. Mas continuando a responder à sua pergunta, António, e comprei um grupo de éguas cruzadas que com boas características de sela, porque a gente montava, fazíamos passeios lá em Penha Garcia, numa zona lindíssima, e que também depois nos iam dando alguns polos. Pelas vicissitudes das visitas à Feira de São Martinho, à Golgã, nunca pensando o que nos
aconteceu no último mês de novembro, bateu-me uma coisa e disse: é isto que eu quero criar, é o cavalo lusitano, pela expressão, pela nobreza. E então, em 2004, comprei 2 éguas lusitanas, onde vinha uma égua que fez a nossa colaria, que é a Zica. E que tantos produtos nos deu, a lambreta do lagar, o notável do lagar, o icónico do lagar, uma série de produtos de alta qualidade, de grande qualidade. E que neste momento as nossas éguas reprodutoras são descendentes da Zica. Portanto, também teve sorte, comprou pouco, mas bem. Sim. Houve uma altura que eu tive mais éguas porque o meu primo, o Mário Betancourt Alves, extinguiu a sua... Uma codelaria com muita linha veiga, não é? Sim. Extinguiu a sua codelaria e cedeu-me 2 éguas que acabei por juntar ao efetivo, mas que não se encaixavam naquilo e não achava que fosse as linhas que eu estava a procurar. Assim, como comprámos pôlderas, demorou alguns anos a inscrever o primeiro produto, e só em 2008 é que inscrevemos o primeiro produto no Studbook, a Destinada do Lagar. Muito bem. E isso agora leva-nos completamente à questão seguinte, que é um criador experiente no desporto, na comunicação, mas era bastante inexperiente na criação de cavalos, como contou esta experiência, começou pelos cruzados e depois para os lusitanos, inscreveu então a Destinada do Lagar em 2008 como o primeiro produto, portanto, estamos aqui a ver menos de 20 anos, que nos cavalos é pouquíssimo, mas em muito pouco tempo, com poucos animais, conseguiu atingir um sucesso notável, nomeadamente em provas de concurso mundial de andamentos, onde já ganhou tudo o que havia para ganhar, nomeadamente, como disse, na última Feira Nacional do Cavalo na Golgã, foi o campeão dos campeões. Acha que os novos criadores é uma boa maneira de iniciar a sua atividade, começando com estas provas nestes tipos de concurso mundial de andamentos? Há uma coisa que é importante dizer. Desde o início que o meu objetivo foi sempre criar produtos com modelo, andamentos, e que depois tivessem alguma funcionalidade montados. Portanto, nesse sentido, fazia todo o sentido a gente participar em concursos de modelo e andamentos. Primeiro do que mais nada, porque era uma forma de, com pôlderes de um ano, chegarmos logo ao mercado e, ao mesmo tempo, também avaliarmos aquilo que estávamos a fazer em comparação com outros criadores, e sobretudo ter uma opinião daqueles que avaliam o cavalo lusitano, os juízes. Portanto, eu aconselho os criadores a participarem no concurso mundial de andamentos, pelas razões que elenquei anteriormente. É uma forma rápida de chegar ao mercado, é uma forma de terem uma noção daquilo que estão a fazer, mas de toda a maneira têm que depois conseguir tirar algumas ilações positivas e sendo os primeiros críticos daquilo que queriam, que foi isso que eu fiz, dos resultados que vão alcançar nesses concursos modelos e andamentos. É verdade. Tem uma particularidade aqui interessante. Porquê do lagar? Tem a sua coloria com o seu sufixo ali, lambreta do lagar, topázio do lagar, sagitário. Nós estamos em Penha Garcia numa zona que se chama o Lagar d'Água. Okay. Portanto, e então, para diferenciar, e uma questão de estratégia, eu posso lhe... Estratégia de marketing, eu posso lhe confessar aqui uma coisa que pouca gente sabe, que eu sempre fui muito focado nas estratégias. A minha carreira desportiva obrigou-me sempre a isso. Se a gente não tem uma estratégia numa prova... Tem que saber para onde é que vai, não é? Ora, nem mais. O meu nome é Alfredo Manuel Alves Teixeira. E eu, por uma questão de estratégia, e algumas pessoas que me tratavam também por Manuel, disse assim: eu, se puser o nome Manuel Teixeira, vou aparecer ao pé, para mim, do maior criador de cavalos lusitanos até hoje, que é o Manuel Tavares Veiga. Se repararem, na ordem alfabética da APSL dos criadores, Manuel Teixeira aparece a seguir a Manuel Tavares Veiga. E daí foi uma estratégia, tal como esta estratégia de diferenciação dos animais,
para que as pessoas identificassem a nossa criação, então colocámos o sufixo Rapidamente, não é? do lagar, sim. E também em Penha Garcia, que é um sítio espetacular de se visitar, que tem uma história diferenciada que se calhar muitas pessoas não conhecem e também vale a visita, não é? Claro. Muito É bem. sempre muito bom visitar a Então, Penha Garcia. Aliás, o António já lá fui. teve o prazer de estar lá numa mostra, umas mostras que nós organizávamos de Porçango Lusitano, com cariz muito didático, no qual tivemos a oportunidade de o ouvir sobre vários temas e que foi uma pena que se perdeu. Pois é, é verdade, mas é um sítio bastante interessante e muita história para se ver, ainda bem que fixou uma cudelaria no interior do país, como eu disse. Então, e o que é que pensa desta importância dos concursos de elementos para o desenvolvimento da raça lusitana? Portanto, eu comecei a participar em concursos de modelos e andamentos em 2011. O meu primeiro concurso de modelo e andamentos foi com o Fidalgo do Lagar, na Feira da Trofa. É claro, tinha tudo para correr mal, como é lógico, mas participei e, como disse há pouco, tirei as ilações que eu acho que devia ter tirado. Há uns anos a gente chegava a um concurso de modelos e andamentos e víamos 2, 3 animais no concurso todo que se destacavam. Hoje em dia chegamos a um concurso de modelos e andamentos e numa classe com 15, 20 animais, a dificuldade que os juízes têm e nós que estamos a ver de fora, escolher 4 animais entre tantos com tanta qualidade. Eu acho que esta participação nos concursos de modelos e andamentos levou a que os criadores procurassem, não como antigamente, que era punham o garanhão que tinham ao pé de casa, que estava mais perto, mas começaram a apostar em cobrições de cavalos de qualidade superior, começaram a perceber que as éguas são fundamentais para o resultado da criação e isso fez com que o nível do cavalo lusitano e aquilo que hoje assistimos em termos de modelos e andamentos apareçam animais com uma qualidade muito maior que acontecia há uns anos. Portanto, temos quantidade, homogeneidade e mais qualidade, também fruto esta seleção feita via provas de modelo e andamento. Precisamente por este estímulo que os modelos e andamentos provocam nos criadores em quererem fazer melhor, em... não é mal nenhum a gente copiar o que é bem feito. E eu copiei muita coisa bem feita, que vi, que fui vendo. Quando comecei a atividade, fazia muitas visitas a criadores, já com experiência, para poder aprender. Conforme eu disse, eu não vinha de famílias de cavalos, eu tinha que procurar informar e saber aquilo que andava a fazer e que sempre gostei de saber aquilo que andava a fazer em qualquer atividade em que me propusesse fazer. E então os criadores hoje em dia têm muito mais ferramentas para poder chegar a uma qualidade dos seus animais superior do que havia quando eu comecei. Isso é verdade. Mas também falou aqui de uma coisa interessante que é as provas de modelo e andamentos têm esta virtude, mas também muitas vezes são criticadas. Há pessoas que dizem porque é que há as provas de modelo e andamentos, um concurso de beleza e tal. Isto leva-nos também à questão seguinte, não é? A prova de modelo e andamentos pode ser uma coisa importante, mas, por exemplo, tem objetivos para a sua cudelaria e animais que cria de poderem participar em outras provas de funcionalidade, em que atividades, em que áreas e quests é que pensaria diversificar, se fosse o caso, na vertente de funcionalidade? É assim, nós já tivemos animais a participar em provas de dressage com grandes resultados. O icónico do lagar, o notável do lagar. A verdade é que hoje em dia não basta nós só fazermos um animal de grande qualidade. Temos que lhes fazer uma carreira, como eu costumo dizer. E nós começamos a carreira dos nossos animais no concurso de modelo e andamentos, porque é a oportunidade de começarem logo há um ano a fazerem uma carreira. Depois dos concursos de modelos e andamentos e quando chegam à fase de serem montados, avaliamos as aptidões de cada animal, para onde é que havemos de direcionar a sua carreira desportiva. Pegando aqui, por exemplo, no Sagitário do Lagar, que foi campeão dos campeões na última feira de São Martinho, na Golgã, e que nos honrou muito, foi um resultado de qual nos encheu de orgulho. Já está montado,
vai em princípio aparecer em abril, final de abril, em Castelo Branco e em junho em Badajoz, em provas de dressage, mas devido à qualidade dos seus andamentos, sobretudo o galope, estamos a equacionar a sua participação também em provas de equitação de trabalho. Portanto, agora, António, quando nós participamos em concursos de modelos e andamentos e os nossos animais se destacam, torna-se difícil mantê-los até uma fase, e daí o Manuel Teixeira não conseguir aparecer com cavalos montados como gostaria. Ou seja, é tão famoso, vende tudo quando são novos, não é? Além de termos um efetivo reduzido, que, modéstia à parte, aquilo que fazemos tem sempre qualidade, depois não os conseguimos levar até uma fase de aparecerem a competir, pelo menos a um nível mais elevado. Para além do custo, não é, de uma carreira desportiva, que é imenso, sim, também tem animais poucos, mas muito atrativos, não é, com currículo, e portanto torna difícil mantê-los. Isso é completamente perceptível, não é? Essa estratégia também, porque é um criador, muitas vezes os criadores veem com o coração em vez de pensar com a cabeça ou ver com os olhos, e aqui você é mais frio, como era atleta, fisioterapeuta. Pois, há uma coisa que as pessoas têm que perceber, não pode ser sempre a sair, também tem que entrar. É isso. Eu nisso sou um bocadinho prático e acho que o criador tem que avaliar bem as situações. Muito bem. E aqui se calhar outro tema que as pessoas não saberão muito do seu interesse, desta sua valência também, que é o Manuel Teixeira não tinha nada a ver com cavalos nem nada, mas hoje em dia também tem dedicado parte do seu tempo à elaboração de ferros para marcar cavalos a azoto líquido ou quente, ferros a quente, portanto que é uma coisa complexa, difícil, há pouca gente. Como é que surgiu esta sua ideia de investir um bocadinho nos ferros, até o seu ferro MT bastante diferenciado, com marcação a azoto líquido? Como é que pensou nisso? É verdade, António. Quando iniciei a minha atividade como criador, pois a situação tinha que ter um ferro. E andei no mercado e ninguém me conseguia ajudar nisso. Depois criei o meu próprio ferro, o Mzinho com o tilzinho, que acho que é diferenciado, simples, que funciona bem na marcação, que é isso. Que é outro aspecto muito importante, não é? Que as pessoas têm que perceber um bocado. Vários clientes, e há bocadinho off falávamos nisso, chegam com lindos logotipos, mas que não são para marcar cavalos. É um logotipo que podem usar na promoção nas redes sociais, em design, em t-shirts, mas que nos animais aquilo não vai funcionar nunca. E então resolvi, por brincadeira, pôr uma vez na net que fazia ferros e que desenhava. Mas você não tem um serralheiro, você é que mexe mesmo no ferro. Sim, sou eu que faço. Às vezes não tão com a qualidade que queria, mas ajeito-me e acho que sobretudo os ferros funcionam muito bem a marcar os animais. E sobretudo eu faço uma coisa que é, eu apresento 6 propostas que as pessoas vão escolhendo um ferro até ser do agrado delas. E isso aconselho também as pessoas no sentido de escolherem um ferro simples, com pouca geometria, porque uma bola marcada num cavalo nunca fica uma bola. Uma cicatriz, cai a pele, não é? E desaparece. Não haver espaços apertados, porque aquilo queima lá dentro, conforme está a dizer. E pronto, acho que tenho contribuído um bocadinho para que os animais apareçam muito bem marcados. Fui dos primeiros a marcar a azoto líquido, uma técnica que é por arrefecimento do ferro no azoto a 190 graus negativos e que depois mata a célula da pigmentação, fazendo com que o pelo nasça branco, e que dá um efeito muito bom nos cavalos de pelagem não evolutiva. Não russos, não? Não russos. Mas isso é uma técnica também bastante mais exigente em termos de saber, não é? O azoto líquido implica muito mais, se calhar, sedação dos animais. Sim, os animais convém ser sedados. O pelo tem que ser escanhoado, conforme nós fazemos a barba, porque senão não vai funcionar. E depois há o azoto líquido que não pode ser transportado em qualquer carro. Normalmente exige que um veterinário leve o azoto, porque senão tem toda uma logística mais complicada, mas efetivamente o resultado final é diferenciado.
Espetacular, é isso mesmo. Ah, muito bem. Então, ah, como é que acha ideias, o Manel Teixeira, que é um jovem criador, mas com alguma experiência e resultados, como é que podemos aqui fazer com que haja aparecimento de novos criadores na raça? Como o seu exemplo, outros exemplos mais recentes, mais criadores a entrarem novos aqui no Cavalo Lusitano. Olha, António, antes de responder à sua pergunta, deixe-me introduzir aqui nesta nossa conversa alguns dados que ambos conhecemos, que é ser criador não é fácil, trabalhamos com a genética, que não é uma ciência exata, o que torna tudo muito mais difícil. Nem tudo é um mar de rosas. Aliás, acho que nos devemos agarrar às coisas positivas que vamos conseguindo e transformar as adversidades em motivação para continuarmos esta atividade. Porque na realidade, e aqueles que criam há muitos anos sabem, que há alturas que a gente pensa em desistir. Só que depois, e principalmente no meu caso, eu em poucas provas na minha vida desisti, e as que desisti foram por avaria mecânica. No caso da bicicleta. Portanto, acho que os criadores, quando aparecem, devem ser acarinhados por todos aqueles que já estamos há mais tempo. Agora, chegaram a uma atividade em que competimos, entre aspas, com criadores que criam há 200 anos, que têm uma experiência imensa na criação de cavalos lusitanos. Torna-se um bocadinho difícil de chegar e sendo um bocadinho intimidante, é isso? É um bocadinho intimidante. Mas o Manel Teixeira é um ótimo exemplo para os novos que possam vir dizer: olha, meus caros, isto é completamente possível. Não estejam a pensar que não vão conseguir. Mas eu sempre acreditei naquilo que faço. E quando não acredito nas coisas que faço, então é preferível abandonar. Agora, a semana passada vi um post no Facebook de um atleta que eu tenho imensa admiração, um dos maiores atletas nacionais, que é o Fernando Pimenta, em que dizia: não sigas o mapa daqueles que nunca chegaram a lado nenhum. E esta é uma realidade. Há criadores que muitas vezes chegam e que não traçam o seu caminho. Isso é importante, a gente traçar o seu caminho, e daí aquela célebre frase que eu ponho: este é o caminho ao fim dos isso então é uma coisa importante, se calhar, para novos criadores. O Manel Teixeira, sendo um atleta de alta competição, esta parte da competição e do desporto também o ajudou a ser mais objetivo, a traçar o seu rumo, o seu caminho, neste mundo difícil da criação dos cavalos. Sim, a nossa experiência de vida, neste caso o facto de ser atleta, ajudou-me imenso e ajuda-me na minha vida a traçar determinados objetivos e ser persistente, principalmente numa modalidade como era o triatlo, que as pessoas têm uma ideia, mas muitas vezes não fazem a mínima ideia. Têm uma ideia, mas não fazem a mínima ideia do que é fazer um Ironman. Eu não quero nem pensar nisso, com a minha forma física. E que há alturas que o corpo já não manda, o que manda só é a cabeça. E aí nós somos muito fortes e aquilo tem que ir para a frente, ou então... Então isso é importante também, isso transpôs isso, essa mentalidade também ganhadora, claro, resiliente e tal, sim, na sua experiência de criação de cavalos. Respondendo agora à sua pergunta, eu acho que muita coisa pode ser feita para o aparecimento de novos criadores. Por exemplo, acho que a APSL pode tentar fomentar a criação de associações de criadores regionais, como é o caso da ACCLBI, que tem feito um trabalho... Da Beira Interior, não é? É a Associação de Criadores do Cavalo Lusitano da Beira Interior, de qual nós somos sócios e fundadores, e somos o sócio número 4, em que tem feito um trabalho exemplar na promoção do cavalo no interior, inclusive disponibiliza aos criadores sócios
produtos veterinários em condições especiais, tem um posto de cobrição a funcionar muito bem, em que tem feito parcerias com criadores nacionais para a utilização de garanhões de qualidade aos seus sócios. Isto é um exemplo, organiza anualmente um concurso que julgo que já ser uma referência. De sucesso, um concurso de sucesso. Organizou o ano passado o primeiro campeonato ibérico, em que infelizmente tiveram presentes apenas 2 espanhóis, mas que são associações de sucesso e que a APSL e todos nós devíamos estimular o seu aparecimento. Ou seja, replicar um bom modelo, e isto, muitas vezes estes criadores mais pequenos que participam nos concursos regionais, depois até muitas vezes podem dar o salto para os nacionais, não é? Claro, é o que tem acontecido com a CCLBI. Criadores que começam por participar no concurso modelo em andamentos com condições especiais para os sócios e que é à porta de casa, e que depois se aventuram para outros patamares, alguns já em Badajoz, criadores da Beira Interior em Badajoz, no Festival do Cavalo Puro Sangue Lusitano, e penso que isso será uma medida que pode ser fundamental para o aparecimento de novos criadores. Eu concordo perfeitamente com o que foi dito aqui em outros podcasts, que o futuro está nos novos criadores. Nunca esquecendo os antigos, como é lógico, não é? Sim, é uma claro, crítica que já me fizeram e eu concordo plenamente. Sem os antigos não podemos escrever a história. Claro, os antigos são fundamentais, não é? devem apoiar e servem como exemplo, como base a estes novos criadores. Eu sigo o exemplo de muitos criadores e gosto de copiar aquilo que, como disse há bocado, que está bem feito. Agora, se não houver novos criadores, não temos renovação. Assim como acontece em várias escudelarias que foram importantes no cavalo lusitano, e porque a sua descendência não segue, não continua a atividade, e as escudelarias acabam por acabar, o que é uma pena. Portanto, se o aparecimento de novos criadores comatar essas que vão desaparecendo, seria ótimo, e o cavalo lusitano tinha muito a ganhar. Muito bem. E agora, em jeito de conclusão também, como é que tem visto aqui a evolução do cavalo lusitano do presente para o futuro? Como é que vê o cavalo lusitano no futuro? Olha, António, nestes anos em que levo como criador, tenho assistido a uma evolução fantástica do cavalo lusitano. Nós temos excelentes cavaleiros nas várias modalidades. Estão a despontar novos cavaleiros, gente nova que monta muito bem, muito aficionados, que levam a coisa muito a sério. Isso é visível nos resultados internacionais que o cavalo lusitano tem conseguido, mas acho que será fundamental os criadores continuarem a criar bem, os apresentadores apresentarem bem, os cavaleiros montarem bem, os juízes ajuizarem bem, e a APSL, por sua vez, continuar a apoiar, como tem apoiado, os criadores com ferramentas que têm fornecido. O caso da avaliação genética, que o António é entre aspas, o pai. Não, não sou. Isto é uma equipa, não é? Eu sou sei, membro de uma equipa mais vasta. E ações como aquelas que foram feitas, como o Encontro de Criadores. Eu tive a oportunidade de participar no primeiro Encontro de Criadores em 2013, no mesmo formato daquele que foi feito agora, e que agora teve uma aceitação enorme. É importante as pessoas verem um cavalo lusitano como deve ser visto e deve ser avaliado. Se estes pressupostos todos se conjugarem, eu acho que temos de estar esperançosos que o cavalo lusitano vai nos dar grandes alegrias e vai chegar a patamares que todos nós, aficionados do cavalo lusitano, queremos e desejamos. E em jeito de conclusão, quer deixar algum comentário, alguma nota a novos, antigos, futuros, à associação? Eu acho que as pessoas desempenham bem o papel para o qual se propõem. Acho que
aquilo que eu disse dos cavaleiros montarem melhor, os criadores criarem melhor. Eu acho que basicamente é isto, e sobretudo as pessoas tentarem ajudarem-se umas às outras. Acho fundamental, e que o ambiente seja sempre saudável, que as pessoas desanuviam mais. Eu sou uma pessoa bastante competitiva, todos aqueles que me conhecem sabem, devido ao meu passado esportivo, e sou bastante competitivo, e julgo que ninguém gosta de perder, mas sei reconhecer quando perco bem. E já demonstrei isso a várias pessoas, e várias pessoas que vão ouvir isto vão se rever naquilo que eu lhes disse. Quando perco bem, sou o primeiro a reconhecer, e acho que as pessoas devem tirar alguma pressão nos resultados esportivos, mas utilizá-los para avaliar muito bem sempre as prestações e aquilo que querem continuar a fazer e que devem fazer, e onde é que podem melhorar. Muito bem. Olha, Manuel Teixeira, só tenho a agradecer por estes momentos bem passados neste podcast, que seja proveitoso também divulgar um criador recente, mas de sucesso, e que continue nesta senda de sucesso, mas sempre com o seu caminho, não é? Este é o caminho, que continue o seu caminho, que mais anseja, e agora com netos também a mistura pode ser que sejam os futuros criadores não é? Se gostarem. E pronto, acho que deixou aqui uns contributos importantes, algumas coisas novas que as pessoas não sabiam, que é o mais importante, nós darmos sempre informações novas aos nossos ouvintes, quer sejam em canal de YouTube, quer sejam no canal do podcast. Olha, muito obrigado e bem-aja, e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço também a oportunidade. Obrigado. Obrigado.